Vamos falar de outro assunto polêmico aqui, vamos tacar uma pimenta malagueta aqui nessa cumbuca do Morning Show, até porque a ex-primeira-dama do Peru, a tão falada Nadine Heredia, ela parece estar vendo nesse momento uma luz no fim do túnel, né? Até porque ninguém mais, ninguém menos que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou a anulação de provas da Lava Jato contra a ex-primeira-dama após ela ser condenada a 15 anos de prisão em solo peruano. Isso quer dizer, pessoal, que agora o compartilhamento de provas com autoridades peruanas está proibido. Sim, exatamente isso que vocês ouviram. Eu vou tentar para o David de Tarso aqui tentar fazer o complemento. Não, a gente acabou de falar sobre exportação ilegal, né? A gente, em vez de realmente exportá-la de volta, não, a gente importou e vai ficar com ela. Porque, lembrando que a gente, né, por meio do governo brasileiro, enviou um avião da FAB para buscá-la. Só que o mais interessante de tudo isso é a descredibilização em torno da Lava Jato, que é a operação que também prendeu, porque existem evidências, provas concretas de que esse esquema era estruturado até com remessas de dinheiro mensalmente, com todas as pessoas que recebiam as quantias e até diariamente, por meio de 2 sistemas diferentes, e aí o Supremo Tribunal Federal decidiu, por meio dessa decisão, que essas provas não são suficientes e por isso descredibilizou todas as provas. E agora a ex-primeira-dama peruana vai ficar por aqui em território brasileiro, porque agora ela não vai ser extraditada. Não, Aninha, vai que é sua. Só tem uma questão aqui, né? A gente está falando tanto ao longo desse programa sobre a necessidade de você interligar forças, sobre como os crimes hoje, eles não respeitam fronteiras. A gente tem organizações internacionais, a gente tem pessoas que cometem crime em mais de um país. E aí a gente se depara com uma decisão que muito provavelmente, eu confesso que eu não li o inteiro teor dessa decisão, esbarra em alguma questão processual bastante detalhista ao se considerar o que a gente está discutindo, e você acaba inviabilizando a troca de informações entre 2 países, que é algo que é absolutamente desejável e, mais do que desejável, é necessário para um combate efetivo ao crime. O que a gente está vendo é um desserviço por parte do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao compartilhamento de informações entre governos. Não, em um momento que se fala tanto em soberania, você está atacando a soberania daquele país que realizou uma investigação, condenou a pessoa a 15 anos de prisão e aí você chancela de que, olha, não existem provas evidentes contra ela, por isso ela vai permanecer no território brasileiro. É um absurdo isso. O criminalista vai falar, gente. Se defender, a gente vai pro debate. Peraí. Não basta pegar essa cidadã aí com um avião da FAB, trazê-la para o solo brasileiro, dar o asilo, anular todas as provas, proibir compartilhamento com as autoridades peruanas de todas as informações. Eu acho que daqui a pouco periga a gente estar pagando uma indenização para Odebrecht. Ou da CPF para ela. Pedindo desculpa para todos os envolvidos. Bom, tá de brincadeira aí, velho? Eu vou, sem jogar coisa em mim, hein? Ninguém joga copo d'água, vamos lá. Lá vem. Se eu começar a falar muito juridiquês, também você me corte na hora, porque esse assunto aí eu conheço bem. O que aconteceu, na verdade, é uma série de decisões. Isso é decorrência da ilicitude ou de como foram produzidas as provas do sistema eletrônico do Odebrecht. Eles usavam um sistema eletrônico para registrar os dados, chamavam 2, na verdade, MyWebDay e Sistema Drowsys. E aí falar esses nomes. Você falou. Houve uma discussão muito ampla sobre como eles foram apresentados. Desde quem apresentou, não foi por meios oficiais, foi fornecido por um dos advogados da parte, não continham todos os dados, então a gente chama isso no direito de você não consegue verificar a rastreabilidade, a cadeia de custódia. Você tem dados incompletos, PDFs, o que pode indicar manipulação, porque a própria parte forneceu, então você não consegue provar se tudo que tinha que estar ali, se foi manipulado. Teve mensagens dizendo que tiveram que usar hackers para entrar nesse sistema antes de fornecer, então o STF desconfiou disso. Isso em todo aquele contexto de anulação da Lava Jato, da atuação da Procuradoria com o Moro, tudo isso levou à anulação do que foi conseguido por esses sistemas. E agora está chamando a atenção porque é esse caso da Nadine, né, da ex-primeira-dama do Peru, mas, na verdade, desde que se anulou isso,
houve uma série de decisões aplicando isso a outros casos que usavam essas provas. Então, são pedidos, não é que eles proibiram o envio de provas. As provas já haviam sido enviadas por meios oficiais, e aí quando o STF aqui falou, essas provas não podem ser usadas, são ilegais, conseguidas por formas ilegais, e a gente não consegue atestar a veracidade delas, aí eles informam os países que receberam essas provas para dizer, a gente está declarando isso aqui imprestável. Então a gente não coopera. E isso acaba sendo usado no país pela pessoa da defesa para dizer, essa prova é ilegal, vocês têm aqui também que aplicar esse entendimento. Então o Peru que decida isso. Mas a aplicação no processo lá é o Peru que decide. A gente decide aqui que manda a prova foi produzida ilicitamente. Manda ela e informa de volta, eles e a justiça peruana que decida isso. Então foi concluído por Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, que as provas são imprestáveis. A imprestabilidade das provas, dado o que o próprio Guilherme Sugimori acabou de trazer, né, Josias? Agora, falando de provas ilícitas que já tiveram consequências práticas jurídicas imensas nessa república, não está escrito, né? Nos últimos 10 anos não está escrito. Então, parece que prova ilícita no olho dos outros é refresco. Pois é. Agora, o que me chama a atenção disso tudo é o seguinte, é como no Brasil a gente tem essa capacidade de querer voltar no tempo, né? Parece que a Lava Jato ela não existiu, parece que isso tudo foi anulado por causa de algum detalhe processual técnico. Eles tentam ignorar toda a existência da operação, que na verdade a gente viu que existem, o que não faltam são provas sobre tudo que aconteceu, né? Mas as pessoas estão tratando de ignorar, usando de questões técnicas, usando de pequenas ilegalidades processuais que remontam a anos atrás, como, por exemplo, a questão de onde deveria ter sido feita a Lava Jato e etc., do domicílio onde devia ter acontecido aquele processo. E o resultado é que a gente vê ilegalidades patentes estão sendo ignoradas pelo Poder Judiciário. E a gente está vendo no Brasil uma descredibilização cada vez maior do Poder Judiciário. As pessoas, que é um dos poderes judiciários mais caros do mundo. E, entretanto, as pessoas não confiam no sistema eleitoral. E esse tipo de ação, na minha opinião, colabora muito para a descredibilização do judiciário brasileiro. É aquilo, né, Aninha? Pode até ser que pode estar juridicamente embasada a decisão do ministro Dias Toffoli, você fazer na era do direito freestyle que vivemos, pode até se arguir nesse sentido. Porém, que é um retrocesso simbólico e prático no combate à corrupção de modo geral, isso é também inegável, né? O que você acha? Assim, André, eu vou te até comentar uma coisa. Minha dissertação de mestrado ela foi sobre provas ilícitas no direito de família, né? Não foi na aplicação na esfera criminal. Por favor. Mas existe uma questão ética e moral. Obviamente, a gente tem que respeitar os preceitos e a forma como as provas são obtidas, senão seria uma ditadura. Mas a gente também tem que avaliar os interesses envolvidos no conteúdo daquelas provas. Porque quando a gente está falando, por exemplo, de crimes contra uma nação, ou, no meu caso, de envolvimento de menores, né? Os interesses que devem ser os mais protegidos dentro do ordenamento jurídico, a gente tem que sopesar os interesses envolvidos. E tem uma questão que eu sei que eu não posso me alongar muito, mas é financeira, é econômica, como o Josias trouxe. Claro. A gente demora anos, condena uma pessoa, multa a pessoa, torna ela inelegível, e dali a 10 anos você descobre que aquela prova não foi produzida da maneira adequada. Não é possível que a gente não tenha meios que sejam eficientes o suficiente para perceber se uma prova presta ou não antes de acontecer tudo isso, né? Pois é, tem um filósofo, um poeta, Bruno Tolentino, que ele fala do mundo como ideia e o mundo como tal. Ele diz que as idealizações, elas sempre são diferentes da vida como ela é. Então a gente está vendo isso, o mundo como ideia, essa visão artificial da realidade do jurídico, ela anulando as realidades que todo mundo reconhece. Então, a gente soube que aconteceram os desvios da Lava Jato. A gente soube que pessoas receberam propina, né? Isso tudo ficou provado. E aí, por causa de um detalhe ou outro, eles tendem a querer desfazer tudo. E toda a Lava Jato está sendo desfeita. E todo o trabalho de anos, o trabalho foi reconhecido mundialmente. Era uma vez. Era uma vez, pois é.